Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu cumprimento nossos irmãos internautas também com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Aleluia. Quem veio aqui adorar a Deus nesta noite? Aleluia. Quem veio aqui glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia. Vamos então, meus queridos, aproveitar cada minuto e segundo e vamos engrandecer o nosso Deus, que é santo e é poderoso. Aleluia. Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia. Quero convidar aqui a nossa pastora Helena, vai estar fazendo esta oração. Logo em seguida, meus amados, vamos estar louvando, adorando o Senhor com o coral Harpa de Davi. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia, Senhor, e mais uma vez na Tua presença, para louvar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno de louvor e adoração. Deus, nessa noite, nós temos que agradecer o Senhor, Pai, em tudo, Senhor, pelo que Tu tens feito, pelos livramentos que o Senhor tem dado nas nossas vidas, Senhor. Deus, na vida de cada irmão, Senhor, o Senhor fez grandes coisas nesse dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito, Senhor. Deus, nessa noite também queremos, Senhor, te pedir que o Senhor continue, Senhor, conosco, fazendo o teu querer, Senhor. Deus, abençoando, Senhor. Senhor, a cada um que entrou aqui dentro dessa casa hoje, para louvar e adorar o seu nome. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Senhor. Seja, Senhor, no louvor, Senhor, na palavra, Senhor, que cada um venha dar o seu melhor para ti, Senhor, e que o Senhor possa receber, Senhor. Abençoa aquele também, Senhor, que pode ter entrado aqui enfermo, Senhor. Entra, Deus, com a tua providência, Senhor. Cura, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta, Senhor. Deus, entra, Senhor, com a tua providência na vida daquele que não pôde vir na tua casa para cultuar o Senhor. Abençoa, Senhor, essa vida, essa pessoa que teve a intenção e o desejo no coração de vir na tua casa. Deus, o Senhor conhece a cada um, Senhor. Deus, o Senhor conhece, Senhor, o que veio com a intenção de te adorar, Senhor. Abençoa, Senhor, e toma, Senhor, a direção deste culto. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero já estar convidando o coral Harpa de Davi para estar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar e vamos adorar o Senhor. Você que tem a sua harpa cristã, abre a sua harpa e vamos louvar o nosso Deus com o louvor, o coral Harpa de Davi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 O coral Harpa de Davi deseja cumprimentar a amada igreja com a gloriosa e a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa de número 225. Ser valente. Eita. Nesta noite tem valente aqui? Aleluia. Cadê os valentes de Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Somos os valentes de Jesus, porque enfrentamos hoje grandes batalhas. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, ser valente. Ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sem
a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, Portugal enterromar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, como em nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Nele nós somos mais que vencedor, aleluia. Abra tão somente a tua boca e comece a glorificar e exaltar, porque Ele pode, Ele faz. Aleluia. Vamos adorar com mais um hino? Vamos lá? Vamos de 300. Eu quero convidar aqui o nosso maestro Geraldo para estar adorando o Senhor com o hino 300 da harpa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Grande Deus. Vamos aqui encontrar então. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A nossa esperança, qual é a sua esperança? A nossa esperança é a glória. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos cantar. Glória a Jesus. Gosto muito de louvar este louvor. A nossa esperança é a glória. Aleluia. Nós vivemos essa esperança todos os dias. Aleluia. Coloca mais retorno para nós aqui, faz favor. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem ecoar nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Oh, aleluia. Jesus vem completamente restaurar a sua igreja. Aleluia. O mundo que se arruina sem parar,
E Ele vem para restaurar isso tudo, aleluia. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sem todas as coisas vem depressa transformando a glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vê a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vê a luz da manhã raiar. Jesus sim vem e sempre em eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Ele em breve vem. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. Nós te esperamos, Senhor. Vem nos Ele vem nos buscar para a sua glória. aguardamos. Nós aguardamos ansiosamente a sua volta, Jesus. A luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. E estaremos aqui sempre aguardando, amém? Porque nós aguardamos algo que é real. Nós aguardamos algo que nós temos certeza que vai acontecer. Nós não temos dúvida disso. Então nós vamos aguardar pacientemente, porque nós sabemos que esse dia vai chegar, amém? Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Quem está aguardando a volta do Senhor Jesus aí? Aleluias. Em breve Ele vai voltar, meus amados. Em breve Jesus voltará. Aleluia. Nesse mesmo espírito, quero estar convidando aqui o diácono Eusébio, vai estar fazendo a leitura. Eu convido você a ficar de pé neste momento e vamos fazer a leitura inicial da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, nosso irmão, a pastora Juscelia, vai estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma vez estarmos unidos para servir ao Mestre, né, irmãos? Mais um dia de vitória. Obrigado. Agora melhorou. Estava assim presa, agora a voz ficou melhor. Obrigado. Queridos irmãos, é com muita satisfação estar aqui para falar do amor de Jesus. Olha, já tem um substituto lá. Quando eu cheguei não tinha, eu digo, eu vou assumir essa vaga. Obrigado, Fernando. Deus te abençoe. Deixa Deus te usar, meu irmão. Irmãos, o obreiro perguntou se eu era diácono. Só um momento. E lá onde eu trabalhava no Brasil, eu exercia já o trabalho do diaconato. Só que lá é apresentado nas convenções, né? Já trabalhava já há um bom tempo. E quando eu cheguei aqui, eu fui recebido, apesar de que o pastor que me recebeu aqui é conhecido do meu pastor presidente lá, como diácono. E quando eu vim para cá, para a ADEF, o pastor Telmo perguntou, o que você é? Eu digo, eu sou um servo. Um diácono é um servo, irmão. Amém? Então, seja feita a vontade de Deus. Ele perguntou, eu disse a mesma coisa, sou apenas um servo. Estamos aqui para unirmos força, irmãos. Amém? Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Aleluia. Hoje é culto de pregação, um texto apropriado da palavra de Deus. Capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Vamos ler alguns versículos aqui, começando já do primeiro, que é para a gente entender melhor. Graças a Deus. Aleluia.
Eu acho que todos já acharam, né? Amém? É o sermão profético dos princípios das dores, irmãos. É onde muitos dos irmãos sabem de qual é este sermão. Vamos lermos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vedes estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Amém. Continuando. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, como se dissesse assim: diz só para nós, né? Olha só, diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane de guerras e rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome. Isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, adverteu os seus discípulos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, a seres açoitados e serem apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. O último versículo. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Irmãos, é um texto longo, mas como é um culto de pregação, É a certeza que a volta do nosso Senhor, ela está muito próxima. Vamos nos preparar para este dia. Você que não está preparado, se prepara, porque em brevemente Jesus vai voltar. Pastora Juscelia vai estar com a oportunidade, em seguida a pastora, nosso presbítero Romilson, vai estar também com a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Com muita alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com uma canção muito conhecida de todos. Aleluia. E eu peço que todos adorem juntamente comigo e vivam essa canção como no início, quando nós começamos a ouvi-la, que a história de Jó, ela é muito atual. Então vamos adorar o Senhor como Jó adorou? Aleluia. Amém? Amém. Jó, como pode ainda adorar, se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Igreja, como pode ainda adorar se nem tens motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, você também é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Foi Deus que me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome desse Deus. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele Declare, igreja. A Ele, Senhor, te damos toda glória. A Ele a glória. A Ele merece toda glória. A Ele a glória. A Ele, Senhor, te damos toda glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Foi Deus que te deu, se foi Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor. A glória, a Ele a honra e o louvor. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, só a Ele a honra e o louvor. Aleluia, vamos continuar dando toda a honra, toda a glória, toda a adoração a esse Deus, porque Ele se faz presente aqui neste lugar, amém? Agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. A glória dele, a honra é para ele, tudo é para ele, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, amém? Presbítero Romilson está com a oportunidade, aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria enorme e poder estar com os irmãos novamente. Para quem não me conhece, eu quero já apresentar. Eu também faço parte desse ministério, irmãos, e desta igreja. Aleluia. Essa também é a minha igreja. É onde comecei com o nosso pastor Thelmo Martins, pastor que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou em tudo, irmãos. E eu tive que sair daqui para estar ajudando em outra igreja do mesmo ministério, com uma dor muito grande no coração. Porque esses irmãos, essa igreja, não tem como esquecer, não tem como ficar tranquilo lá do outro lado, sem estar pensando nos irmãos. Aleluias. Você que está aqui, valorize este lugar, valorize este ministério, os pastores, esses homens de Deus que aqui estão. Porque eu, irmãos, a vontade é sempre de estar aqui com os irmãos. Aleluias. Mas Deus, Ele nos dá esta oportunidade. Eu quero deixar um versículo aqui também para os irmãos. Não preciso dos irmãos abrir as vossas Bíblias, que não quero ser extenso. Que está no segundo livro de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 7, que diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como tesouro
e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O 8 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que o apóstolo São Pedro, ele está querendo advertir a igreja sobre a volta do Senhor, que é falada todos os dias. Os irmãos vêm louvar ao Senhor e falam que Jesus está voltando. Aleluias. Talvez você pode se perguntar, mas eu vejo falar que Jesus está voltando, eu era ainda uma criança. Aleluias. Mas a Bíblia diz que um dia para o Senhor ele é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um dia. E ela disse mais ainda que Deus, o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Há pessoas que usam até uma expressão errada, aleluias, dizendo que Deus tarda, mas não falha. Essa expressão não está correta, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus ele não retarda a sua promessa. Aleluias, mas nós entendemos, muitas das vezes a pessoa até na sua simplicidade usa essa expressão. E Deus, ele não retarda e jamais retardará a sua promessa de vir buscar a igreja. E nós temos que estar preparados, irmãos, para aquele grande dia, para encontrarmos com o Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, é verdade, Jesus. Aleluias. Deus, ele está aqui neste lugar, irmãos. Nós podemos sentir a presença do Senhor em nosso meio. Aleluias, é motivo de valorizarmos, irmãos, cada dia mais, aleluias, aquilo que Deus tem feito em nosso meio, aleluias, e na vida dessa igreja, aleluias. Oh, aleluias. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer. Serei fiel a ti. Amando
andaramasu e decantaramácias. E andaramácias te que prefácias subrecanto revas. Alabiandore vasu e decoma nagasuricanta. Alaiandore vasu e decoma nagasuricanta. Por que a tristeza, igreja minha? Por que o desânimo, igreja minha? Sou eu que estou no meio de vós. Tenho feito lamandaramassuricandaramassui. Tenho feito em vosso meio. Por aí andou de braças udecovas. Por que vocês não veem a minha presença? Por que vocês não têm sentido o meu agir no meio de vós, igreja minha? Eu estou contigo, lamandaramassui. Alabiaçu decovas. Assim diz o Senhor, aleluia. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aleluias, aleluias. Sejamos fiel ao Senhor, irmãos. Deus tem sido tanto fiel com esta humanidade. Deus tem, aleluia, feito tantas coisas em nosso meio. Tantas coisas que nós não merecemos, irmãos. Porque não somos merecedor de tantas coisas que Deus tem feito em nosso meio. Tanto livramento que Deus tem feito para o seu povo. Aleluias. E muitas das vezes, irmãos, fazemos tão pouco para o Senhor. Aleluias. Que Deus venha abençoar a cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, que maravilha, glória a Deus. Que Deus continue abençoando o presbítero Romilson. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diácono Valdeir, aleluia, vai estar fazendo o momento ofertório. E eu quero também estar convidando nosso irmão João para estar aqui já se preparando. Vai estar louvando logo em seguida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Oh, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Continue adorando, porque o dono da obra está aqui. E o milagre já está se fazendo em nosso meio. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar os meus amados irmãos, igreja que vai morar no céu com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Os nossos irmãos também internautas, que o Senhor abençoe. Não fique disperso, que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, meu irmão. Acredite nisto. Amém, igreja? Foi me dada a oportunidade para mim poder fazer um momento ofertório. Eu gostaria de partilhar com os irmãos e a igreja. 1 Coríntios 1, 27. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 1, 27. Eu sempre digo ao meu pastor Telmo que não é fácil subir aqui no altar. Todas as vezes que eu subo aqui, as pernas tremem. Se não tremer, irmão, tem alguma coisa de errado. Amém? Não é fácil. Mas pronto, todos encontraram? Diga amém. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Meus amados, quando eu fui convidado para poder fazer um momento ofertório, sabemos que na palavra do Senhor tem inúmeros versículos que retrata sobre dízimos e ofertas.
Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Por quê? Você pode me perguntar o que tem a ver, Valdeir Chaves, você dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus sabe por que Ele escreveu isto. Quando nós deparamos com o mundo lá fora, que nós dissemos para eles do Evangelho e falamos de Jesus, a primeira coisa que eles dizem para nós é o quê? Você já vai esse fim de semana para a igreja, levar uma partezinha do teu ordenado para a igreja, para o pastor? Foi por isso que Deus fez com que confundisse o mundo lá fora. É escrito, é a palavra dele. Porque já pensou se ele escrevesse, se ele não confundisse a mente do ímpio? Nós teremos que falar para ele, para poder ele chegar até a casa do Pai, Deus, o dono do milagre, fazer o milagre para ele entender quem é Deus. Não é verdade, meus irmãos? Meus amados, o mundo lá fora ele não sabe, né? Aquilo que Deus faz em nossas vidas. Nós entendemos, eles não sabem o valor que tem uma alma para Jesus. Sermos dizimistas, ser gratos daquilo que nós devolvemos a Deus. Eu confesso também, outro dia falei aqui no altar, eu até gosto de falar, quando tem oportunidade, de falar sobre os dízimos, sobre as ofertas, porque foi algo também que Deus me tratou. Eu fui tratado nesta área. Amém, igreja? Assim como tem muitos também que não percebem, por isso que Deus disse aqui na tua palavra, eu vou confundir eles. Amém? Mas que o Senhor possa trazer à luz a tua palavra, aqueles que não entendem. Amém, igreja? E que o Senhor possa estar abençoando. Nós cremos que temos aqui uma igreja que tem um coração voltado a missões. É por isso que eu e você, nós estamos aqui, porque alguém lá atrás um dia falou para nós, e hoje esta igreja está aqui viva nesta cidade, e em outras cidades, né? E com certeza, milhares e milhares de almas irão ser alcançadas para Jesus, porque nós somos missionários, somos ofertantes fiéis. Aqueles que não podem, o Senhor com certeza vai preparar, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos ser dizimistas, queremos ser ofertantes, mas por vezes nós sabemos que temos muitos imigrantes que não têm um trabalho ainda, né? Não têm uma documentação, mas Deus, nosso Deus, é um Deus de providência. Ele vai tratar de todas as coisas. Eu quero aproveitar aqui só um minutinho, mais um minuto, tem ali, para dizer para os irmãos que eu sempre descansei no Senhor. A igreja está sempre orando por documentos, por trabalho, para os irmãos, para Deus abrir portas. E Deus está abrindo portas, assim como está destravando documentos. Meu documento foi destravado. Tem 18 anos que eu espero ele. Ele apareceu. Mas eu descansei em quem? Eu descansei em quem? Eu não podia murmurar, estar questionando por que não vem logo. Não, eu descansei. Eu sei que um dia ele vai vir, Deus vai me honrar. E ele apareceu agora. Para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Amém, igreja? Assim como Deus fez na minha vida, também vai fazer na sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, para te adorar, ouvir a tua palavra. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor preparou o coração do teu servo para trazer uma palavra aos nossos corações. Meu Deus, usa ele de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária. Meu Deus, que nós possamos sair daqui totalmente regozijados com o poder que há na tua palavra, meu Pai. Deus, usa o teu filho, usa, meu Deus, os levitas que irão entoar o louvor a ti. Meu Pai amado e querido Deus, aqueles, ó Pai, que ainda não têm um trabalho, aqueles que estão esperando por documentos. Meu Deus, nós sabemos que sou um Deus de providência, assim como o Senhor providenciou o meu documento, o Senhor irá providenciar
providenciar os documentos do teu filho, meu Pai. Meu Deus, abençoa, abre as portas de trabalho para aquele que não tem. Meu Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Deus, glória a Deus. Deus te abençoe. Grande Deus, aleluia. Oh, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes por mais uma vez Deus ter nos concedido a oportunidade de estarmos na sua casa. Glória a Jesus. E Ele vem. É verdade. Com milhares de anjos até as nuvens. E dali Ele chamará o seu povo. Os que estão mortos vão ressuscitar para o encontro. E os que estiverem vivos, em vida, serão arrebatados até as nuvens para o encontro. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança da igreja. Então canta assim comigo. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente desta igreja e os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos crentes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração e as crianças que cantavam e a Deus glorificavam? Elas também foram embora pra Sião. Onde está? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois destes grandes acontecimentos, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento?
Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, meus amados. Que bom estar na casa do Senhor. Que bom é servir a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, estivemos ali na igreja de Alhandra ontem. E eu trago um abraço do pastor para os irmãos. E o pastor Theo Daniel, ele mandou um abraço para todos os irmãos. Amém? Tivemos um culto abençoado na igreja de Alhandra no dia de ontem. Aleluias. Como está sendo este no dia de hoje. Aleluias. E se Jesus não voltar, aleluia, domingo ou sábado estaremos louvando. Vamos continuar louvando a Deus até a volta do nosso Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, que está passando ao pastor desta igreja, pastor Theo Daniel. Ele vai dar continuidade a este trabalho. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Bem. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar também os irmãos internautas que nos assistem com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero dar uns breves anúncios à igreja do Senhor. Quero relembrar amanhã a nossa oração pelas 21 horas, a nossa oração pelas 21 horas. Quero relembrar também no sábado a nossa grande EBT, Escola Bíblica para Todos, aonde nós não podemos perder. E no domingo temos pelas 9 horas o nosso curso teológico, no domingo, pelas 9 horas, o nosso curso teológico e depois um culto abençoado de celebração. Festa é uma vez por ano, meus amados, o grande aniversário da igreja. Amém? Então, se por motivo houver alguma coisa agendada, coloque uma prioridade. É a sua igreja, é a sua casa onde você se alimenta. Amém? Não invente nesse fim de semana de ir para a praia. Amém? Primeiro porque já é no inverno, é frio. Amém, meus irmãos? E depois é o aniversário da igreja. Então não faça isso. Amém? E se marcar algum compromisso, marque no almoço. Amém? Na janta é maná do céu, misturado com glória e aleluia. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Meus queridos, eu também quero falar aos irmãos, como foi dito aqui por diversas vezes, e eu quero reafirmar aos crentes. Sempre eu gosto de dar uma palavra pastoral antes de ouvirmos a palavra de Deus. Há duas coisas certas na vida do crente. Você já pensou nisso? Há duas coisas certas na vida do crente. Essas duas coisas você não pode fugir. Você pode fugir de muita coisa. E tem crente que é fujão. Mas há duas coisas que você não pode fugir. A primeira é a morte. E a segunda é a vinda de Cristo. E as duas, elas podem bater a qualquer hora. A qualquer momento, diaconisa Janete. Pode chegar o dia, obreira de Érifa, de nós nos encontrarmos com Deus. Já viu se fosse agora? Temos que estar preparados, meus irmãos, a toda hora. É por isso que o crente tem que estar vigilante, alerta, os olhos abertos, apercebido, ligado. Crente não pode estar desligado, meus irmãos. Crente tem que estar igual aquela corrente. Está vendo ali? Aquela ventoinha e a corrente ligada na energia. Ela está girando porque está ligada. Mas se eu tirar ali a ficha, ela deixa de girar, não é, meus irmãos? E o crente é a mesma coisa. Se o crente estiver desligado do céu, do alvo, do propósito, ele está morto, está parado, está desapercebido. Amém?
E se Jesus voltar assim, a Bíblia diz que fica aqui para o anticristo, para a grande tribulação, para passar o inimaginável. E se partir para a eternidade desse jeito, meus irmãos, fica difícil, pois céu é lugar de vivo. Céu é lugar de vivos, amém? Tem crente vivo aqui? Olha para o irmão que está assim do lado, olha assim, veja se tem crente vivo, se está desperto, veja se ele já deu um glória, se ele está com um cara que já deu um aleluia, ou se ele está assim meio trancado, meio preso na cadeira. Oh, meus irmãos, os crentes hoje em dia estão tão presos na terra, tão agarrados, tão alicerçados. Mas quando a trombeta tocar, vai subir, vai ficar tudo, meus irmãos. Vai ficar tudo. Às vezes nós crentes, obreiro Geraldo Almeida, não vigiamos e deixamos a ganância entrar na nossa vida. E a gente vive para o trabalho. Vivemos em função de ganhar dinheiro. Casa, trabalho, trabalho, casa. Oh, meu irmão, minha irmã, mas tudo vai ficar aqui. Para que tanta ganância, meus irmãos? Vamos ter ganância do céu. Vamos ter ganância pela nossa salvação. Vamos ter ganância pelo reino de Deus. O que a Bíblia diz? Não ajuntais tesouros na terra, aonde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouros no céu, aonde o ladrão não mina nem rouba, e aonde lá rende e rende e rende juro. Você sabia disso? Tudo que nós fazemos lá no céu, o ladrão não rouba, fica só lá diante de Deus, crescendo e crescendo e crescendo. Amém, meus amados irmãos? Como está a sua conta no céu? Você crente, como está o seu saldo no céu? Será que está negativo? Será que está menos qualquer coisa? É porque, Eliane, se o crente chegar na conta, mete o cartão multibanco e vê negativo, ele diz: misericórdia, este mês eu tenho que me virar, eu tenho que fazer alguma coisa, a conta não pode ficar negativa. Mas como é que está a sua conta no céu? Será que você está preocupado com ela? Como estão as suas obras diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Amém? É momento de refletirmos, igreja. É momento de pararmos tudo. Nós, quando vamos à igreja, meus irmãos, nós vamos para nos desligarmos de tudo. Amém? E era tão bom que Jesus viesse agora para mim, para você, para nós. Amém? Se por acaso Jesus vier para mim no culto, só para mim, só para me levar para a eternidade, não chore, meus irmãos. Você vai se alegrar comigo. Eu vou para o céu de glória. Eu vou para a eternidade. Amém? Então o crente é alegre, o crente é feliz. Amém? Tem aqui algum crente infeliz? Se tem, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de ficar alegre e de dizer: eu mudo tudo hoje. Amém? Jesus está aqui, meus irmãos. Jesus é o nosso Senhor, é o Salvador de tudo. Ele está conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos colocar o propósito no coração. Vamos ser um crente que congrega. Vamos ser uma crente que congrega. Vamos ser um crente que ora. Hoje teve oração às 10 da manhã aqui. Eu estive aqui de joelhos dobrados, orando, buscando. Tive esse privilégio. Meu Deus, está um pouco fúnebre. Fundo musical fúnebre não. Estou falando do céu. Amém?
Meus irmãos, estamos em oração. Pelas 10 da manhã, em todas as ADEFs, tem oração. Amém? Então, se você está fazendo o turno da tarde, está entrando às 4, meia-noite, ou 2 da tarde, ou 3, ou 5, venha orar para a igreja, meu amado irmão. Venha buscar a Deus. Se você está fazendo manhã, sexta-feira, não falte. Venha orar às 21 horas. E se você trabalha de noite, venha para oração às 19 aqui. Chega mais cedo. Venha para a casa de Deus mais cedo. E tira um período de oração das 19 às 19h30. Amém. Se você não fizer isso, você vai ter dificuldades. Por quê? Porque lá em casa o sofá aperta, a almofada chama, aquela comida gostosa na mesa chama primeiro. Aí o tablet, o computador, o telemóvel também chama. E daqui a pouco você não orou. Amém? E cidadão do céu é cidadão que ora. Amém? É cidadão que busca. Amém, meus irmãos? Eu sou um pastor que cobro dos crentes. Eu chamo a atenção dos crentes. Eu dou todo o amor. Mas também quando é a hora de puxar a orelha, eu puxo sem medo. Sabe por quê? Porque eu quero que você vá morar no céu. Eu quero que você não perca a salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã. Amém? Bom é sermos crentes e crentes que... Bom é sermos crentes e crentes que... E graças a Deus que você veio hoje. Amém? Graças a Deus por isso. Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Diga: eu quero ouvir a voz do meu Deus. Oh, aleluia. Eu estou sedento de ouvir a voz de Deus. Amém? Tivemos um culto de pregação abençoado na terça-feira aqui retrasada. Na quarta-feira eu também assisti. Tivemos um ensinamento abençoado. O nosso pastor Jordeci Souza também trouxe um ensinamento abençoado ali na ADEF de Alhandra. Não é assim, meu amado? E hoje vamos ouvir uma palavra do céu. Amém, meus irmãos? Eu estou com o coração desejoso. Então Deus vai falar. Pois Deus não fala, meus irmãos, para cadeiras. Deus fala para crentes. Amém? Meus irmãos, aleluia. Então eu quero chamar aqui o nosso querido o nosso querido obreiro Luiz, diácono Luiz. Amém? Ele já estava ali levantando, vai, levanta, e eu fazendo mais um suspense para ele levantar agora. É isso mesmo. E ele está trazendo a palavra aos nossos corações. Amém? Meus amados irmãos, uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Quando nós vamos ao restaurante, nós escolhemos a comida que nós queremos, não é assim, meus amados? Nós dizemos: eu quero uma entrada, eu quero o prato principal, eu quero uma sobremesa boa. E se tiver melancia, melhor ainda. E se tiver um café português no final, melhor ainda. Mas na igreja, não é assim, meus irmãos. Na igreja, quem manda no cardápio é Jeová. Quem manda na comida é Deus. Então, conforme a comida sai, não fica questionando, fica dando glória, fica dando aleluia, amém? Fica dizendo: é para mim, é para nós, amém, meus irmãos? Quantos aqui vêm para comer com fome, com vontade, com apetite, amém? Então vamos comer e nos alegrar, amém? E a seguir, a nossa querida obreira Lira estará orando pela sua vida. Vai ficar em família, meu amado. O marido pregando e a esposa orando. Amém, meus amados irmãos? A nossa obreira Lira estará orando, fazendo o encerramento. E o nosso obreiro João Santos, agora eu disse certo o nome, a primeira, estará aqui louvando ao Senhor. Amém, meus amados irmãos? E nós iremos dar glória. Amém? Mesmo se tem assim um gostinho de vinagre na boca,
que tem uns crentes que tá tomando vinagre, pastor Joreci, aí numa dieta, e fica com a boca meio avinagrada, mas com vinagre ou sem vinagre é para dar glória, amém, meus amados irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor. O livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Saúde nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Amém? Palavra que vem aos nossos corações nessa noite, que Deus nos reservou, foi uma das últimas palavras que o apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas. Paulo escreve com um sentimento que já estava deixando a obra do Senhor. Ele escreve ao seu filho na fé, ele escreve a Timóteo, e diz a Timóteo que combateu um bom combate. E a gente vê que Paulo, o apóstolo Paulo, em sua caminhada no Evangelho, foi um homem que deixou para nós um legado. Foi um homem que através das suas palavras, através das suas cartas, através dos seus escritos, Paulo foi um homem que mudou a história da humanidade. Paulo foi um homem que se entregou e mergulhou no seu chamado. Ele foi um homem que após o seu chamado, ele não se importou mais com nada, a não ser levar a palavra do Senhor. Paulo foi um homem que nos dias de hoje, eu acho que não tinha homem que se comparasse a ele, no que ele fez pelo Evangelho, e o quanto ele semeou naqueles tempos, e hoje, por onde a gente anda e por onde a gente passa, e nas igrejas que a gente vamos, Paulo sempre é lembrado como um marco para todo cristão. Paulo era um homem que em tanta dificuldade que ele viveu naquela época, em tantas coisas que tinha tudo para ele desistir pelo caminho, mas ele continuou firme, mesmo sabendo que era difícil, era complicado, não era como o Evangelho naquela época, não era como é hoje, que você tem o livre-arbítrio de chegar numa praça e pregar, de chegar em uma escola e pregar, e chegar em qualquer lugar e pregar. Naquele tempo tinha dificuldade, porque os judeus não batiam bem com as ideias e com os princípios e com o cristianismo daquela época, né? Eles queriam, de uma certa forma, acabar com aquilo. E este Paulo que ele fala que na sua trajetória toda, em tanta dificuldade, a gente vê que ele nunca desanimou e nunca desistiu daquilo que Deus chamou ele para fazer.
ele sempre pregou e sempre carregou a bandeira do que ele falava do Evangelho da Paz, né? Que era um evangelho qual ele citava com os irmãos da igreja de Efésios, que quando ele cita ali que quando eles falam da armadura de Deus, que era para calçar os pés com o Evangelho da Paz. E a gente vê que esse Paulo que escreveu tantas cartas, tantos versículos que ficam em nossas mentes, em outro tempo, esse Paulo que a gente vê como um espelho, como aquele que ele mesmo fala, né? Sejam meus imitadores, assim como fui de Cristo. Mas esse mesmo Paulo, que fala essas palavras, que ensina, que exorta, que adverte, em outros tempos, em outra época, era um Paulo ou um Saulo que perseguia a igreja de Cristo. Era um Saulo que enquanto Estevão estava sendo apredejado por pregar a palavra, ele consentia naquilo ali. E a Bíblia fala que as vestes de Estevão foram depositadas nos pés dele, de um jovem chamado Saulo. A gente vê que ele, naquela época, jovem ainda, mas ele já era um homem reconhecido ali naquele lugar. Era um homem que ia fazer de tudo para perseguir os crentes. A Bíblia fala que ele entrava em casas e pegava pessoas, homens e mulheres que eram cristãos, e encerrava na prisão. Ele era um perseguidor, e essa perseguição chegou a um ponto de ele pedir cartas para uma cidade, ao qual ele via que se o evangelho chegasse àquela cidade, poderia não ter mais freio. E ele pediu cartas naquela época para ir para Damasco, porque ele sabia que se o evangelho chegasse em Damasco, poderia não ter mais freio, porque Damasco era uma cidade que ficava no centro de grandes cidades, e para ir de uma cidade para outra, para se locomover, tinha que passar em Damasco. E Paulo, por ser muito inteligente, ele viu isso, viu essa ameaça, viu que o evangelho chegando lá não teria mais freio, e ele vai e pede cartas. Ele pega a carta, Paulo pega pessoas e vai em direção a Damasco. E no caminho, a Bíblia fala que no caminho de Damasco, pouco antes de chegar na cidade, logo pertinho da cidade, algo inesperado acontece com Paulo. Porque Paulo só acreditava nas leis que Moisés tinha deixado e em Deus. Mas Paulo, no meio do caminho, a Bíblia fala que de repente veio uma luz forte. Aleluia. E Paulo cai por terra. E ele começa a lhe ter um diálogo. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? Aí Jesus Cristo disse: sou eu. Aí ele diz: quem és tu? Quem? Aí ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a gente vê que Paulo perseguiu os crentes, mas a gente vê que quando Jesus dá essa resposta a ele, a gente vê que o crente, quando ele é perseguido, não é somente o crente que tem que se defender, porque a gente tem a quem responder por nós. E Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues a mim. E naquele momento, a Bíblia fala que Paulo se levanta e não consegue enxergar mais nada. E Paulo pergunta o que era para fazer, e Jesus fala o que realmente era para ele fazer. E ele vai à cidade. E enquanto Paulo está na cidade orando, Jesus fala com Ananias e diz assim: Ananias, tem um servo meu, que é preciso tu ir lá visitar ele. E Ananias fala assim: eu vou. Só que Ananias não sabia quem era. E Jesus fala: Ananias, vai à casa de Judas, na rua esquerda, que lá tem um servo, nome de Saulo. E ele fala logo: Saulo, Senhor, tu sabes o que esse homem tem causado para nós,
para o teu povo, para aquele que invoca o teu nome lá em Jerusalém. E Jesus diz assim: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto um servo tem que perecer pelo meu nome. E ali Ananias vai e entra na casa de Judas e procura ele. E começa o diálogo e diz assim: irmão Saulo. Ele já chega chamando ele de irmão Saulo. E começa a contar a história. E ora. E as escamas caem. E no mesmo momento ele é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Oh. Agora Paulo se encontra num caminho diferente. Porque Paulo saiu em uma viagem para perseguir. Mas o quadro muda de história quando Jesus entra na vida dele. Porque quando Paulo sai para perseguir e Jesus entra na vida dele, ele passa de perseguidor e vai ser agora perseguido. Os que iam com ele não querem saber mais dele. E os discípulos também não querem, porque não acreditam nele. Não acreditam que ele se converteu de verdade. Aí Paulo vai e volta para a sua cidade e fica lá. E fica lá por 2 anos. E a Bíblia fala que Barnabé, um amigo ao qual ele conheceu, pega Paulo pela mão e leva aos discípulos. E começa a falar com os discípulos e tenta mostrar aos discípulos que aquele que era perseguidor, agora está sendo perseguido, porque agora faz parte da mesma religião. E a gente vê que Paulo, homem inteligente, homem que saiu ainda na sua infância para estudar com um certo doutor chamado Gamaliel, que aquele Gamaliel na época era um homem que tinha a mente mais apurada da época, e muitos iam ter com ele para aprender com ele. E o próprio Paulo fala que cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem muito inteligente, mas aquela inteligência que ele usava contra o Evangelho, agora Deus faz com que ele use essa inteligência dele para o Evangelho. Deus faz com que Paulo, o que era perseguidor, passa a ser perseguido. E Paulo é aquele que carrega a bandeira, ele mergulha no seu chamado, e ele não se importa mais com esposa, não quer saber de esposa, não quer saber de filho, ninguém vem falar de pai, ninguém vem falar de mãe. O foco de Paulo, diante da sua vida, é só a obra do Senhor. Paulo não se incomoda com nada, a não ser alma. E ele começa a usar, e a gente, quando começa a estudar, a gente vê que Paulo, a inteligência dele era coisa sobrenatural. Porque Paulo entra, tem uma certa ocasião que Paulo entra em Atenas, e ele vê que aquela cidade estava com uma idolatria muito grande, e ele vai olhando as estátuas, as esculturas, vai olhando e observando, e no caminho ele se depara com uma que tem assim, o Deus desconhecido. E ele olha ali aquela escultura, cheio de inteligência, ele só queria uma brecha, que ele não perdia tempo, e ele naquele exato momento ele para e se levanta em alta voz e diz: esse Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu conheço. E eu vou pregar para vocês que é o Deus que criou os céus e a terra. E ali começa a pregar sobre o Deus desconhecido e colocando o nosso Deus para os atenienses, como se fosse o Deus desconhecido. E ali naquele lugar, ele ganha muitas almas. E a palavra do Senhor diz que este Paulo é um Paulo que dos 66 livros, escreveu 13. Do Novo Testamento, ele escreve 50% do Novo Testamento. Este Paulo é aquele que é o maior fundador de igreja.
Este Paulo é aquele Paulo que é o maior ganhador de almas. Este Paulo é aquele que ele mesmo fala, me fiz de servo para ganhar os servos. Aleluia. Me fiz de servo para ganhar os servos. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Me fiz de forte para ganhar os fortes. Me fiz de tudo e para todos para ganhar alguns. Paulo era aquele que não perdia tempo. A vida dele, do início do encontro com Jesus até onde ele escreve ali a Timóteo, o foco dele era a alma. Ele não olhava nem para a direita, ele não olha nem para a esquerda. Ele não olha quem adora e quem não adora. Ele não olha nada. Porque ele mesmo escreve que para ele o importante era Cristo. O foco dele era Cristo. E a gente vê que em cada livro que ele escreve, em cada livro a gente vê que ele deixa vários ensinamentos e vários estudos. E se você parar para ler um livro dele, parece que você, quando termina de ler, você quer retornar a ler de novo. E de cada livro eu tirei um pequeno fragmento para demonstrar a vocês o quanto esse homem era conhecedor e inteligente. E eu estou falando só na questão de palavras, mas na questão de ação, na questão do mover e do poder do Espírito Santo, ele também não deixava a desejar. Porque a gente vê que em certa ocasião, o culto, a Bíblia diz que o culto era no terceiro andar de uma casa. E um certo jovem estava sentado na janela. O homem cai, morre, e o culto continua. Ele não para o culto. Mas quando ele desce, ele olha o jovem cair, ele abraça o jovem. E a Bíblia diz que o jovem foi levado vivo, junto com eles. A gente vê um Paulo que tanto escreve, tanto em palavras como em atitudes. Ele chega a Bíblia diz que ele chega em Éfeso, ele abre a igreja, viaja e volta para ver como a igreja está. E é recebido por alguns irmãos. E ele pergunta assim, ele vai logo direto ao assunto. Ele não arrudeia, ele não pega de mão, não pega de braço, não pega de gravata, ele vai logo direto ao ponto. Ele vai e diz assim, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Aí o cidadão responde, nós nem sabemos que isso existe. Nós nem sabemos que há esse batismo pelo Espírito Santo. E ele pergunta de volta, mas vocês são batizados em quê? Nós somos batizados no batismo de João, do arrependimento. Aí Paulo olha para eles, vocês são batizados no batismo das águas do arrependimento. Mas é necessário que vocês sejam batizados com fogo e com o Espírito Santo. Na mesma hora, Paulo levanta a mão, ora, e os 12 que estavam ali começam a falar em línguas estranhas e começam a profetizar. A gente vê um Paulo que não perde tempo com poucas coisas. A gente vê um Paulo que vai direto ao ponto. Ele vai direto ao que ele quer. E a gente vê que em cada livro eu tirei um pequeno texto. Em Romanos, quando ele escreve Romanos, o povo lá em Roma vivia uma perseguição muito grande. Crente era morto, crente servia de tocha de jardim para iluminar, crente tinha a cabeça arrancada. E o povo de Deus vivia uma perseguição muito grande em Roma. E muitos ali queriam desistir com medo. Aí Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 8, ele se levanta, e muitos tristes na igreja, ele diz assim, bate em um, bate em outro, e olha nos olhos de todas as coisas, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vê que quando ele escreve a Coríntios, ele começa a contar. Poderia citar a parte da Santa Ceia, mas eu cito aquela que ele começa a pregar e diz assim, esse que vos digo o mistério, que nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, porque é necessário que nós
que ele se coloca no meio, que é necessário que nós que somos incorruptíveis, corruptíveis, se revista de incorruptibilidade. Quando ele escreve aos Efesienses, ele fala das armaduras de Deus, porque naquela cidade havia ali uma grande disputa, porque ali já havia uma deusa Diana, com o nome de Diana. E Paulo conhecia a cidade, sabia que a cidade era uma cidade portuária, sabia que a cidade tinha um grande movimento, e Paulo vai e abre uma igreja lá. E Paulo escreve aos irmãos que estão lá: a nossa luta não é nem contra a carne, viverá da fé. Em Filipenses ele fala: o meu viver é Cristo, mas o meu morrer é ganho. Porque ele sabia que a vida dele era destinada somente ao Evangelho de Cristo. Mas se ele morresse ali, ele também tinha certeza que se ele morresse ali, ele ia para a glória. E se ele morresse ali, para ele era de bom proveito. Ele fala ao povo de Gálatas, ao povo os Colossenses. Ele fala que a vossa palavra seja agradável, ao povo de Colossenses, né? Que a vossa palavra para um com o outro seja agradável, mas que seja temperada com sal. Ele fala que a gente tem que ser prazeroso para com as pessoas, mas que a gente tem que ter e saber o que falar e para quem falar e a ocasião certa de falar. Que a nossa palavra seja temperada com sal. A Timóteo, ele escreve as suas últimas palavras. A Tito, ele escreve que a graça do Senhor cresceu de uma tal forma que está salvando a todos os homens. Este Paulo, conhecedor de tudo, conhecedor de todas as coisas que o Senhor, relacionado ao Senhor. Agora a gente vê esse Paulo tão inteligente, que ganhou tantas almas, que fez a diferença no meio de um povo. Mas agora a gente vê um Paulo nas suas últimas palavras. Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que ele escreve. Preste atenção no que eu vou ler. Ele escreve a Timóteo, aquele que ele considerava o filho dele na fé. Procura viver e também vem me ver depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está aqui comigo. As últimas palavras de Paulo. Só Lucas está aqui comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele fala a Timóteo que aqueles ali que estavam com ele, alguns que estavam com ele, saiu, cada um passou a localidade. Mas ele diz: traz Marcos, que para mim é muito útil no meu ministério. Mas se a gente para analisar, este Marcos que ele manda trazer, lá atrás é o mesmo Marcos ao qual ele não quis levar com ele, quando Barnabé queria levar e ele não queria levar. Que ali, a Bíblia diz que houve uma contenda e Paulo se separa de Barnabé. Barnabé vai com Marcos e Paulo vai com Silas. Mas agora ele pede para trazer ele, porque para o ministério, ele é muito, muito útil. E ele continua: também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Ele manda Timóteo trazer a capa dele, que tinha deixado em outra localidade.
porque ele estava preso. Quando ele escreve, ele estava preso. Ele estava numa cela, com frio, com fome. A Bíblia diz que ele estava sozinho, sem dinheiro, sem nada. E uma coisa que ele pede: traz a capa para proteger do frio, traz a minha capa. E os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Paulo fala que todos... A gente vê que depois de uma vida que Paulo teve, de tantas almas, de tantas igrejas abertas, de tantas coisas que Paulo fez pela humanidade, ele fala que ninguém foi assistir a ele, ninguém foi defender a ele quando ele mais precisou. A gente vê que no tom de Paulo, a gente vê que ele está triste, a gente vê que ele está desesperançoso. Ele vê que tudo aquilo que ele fez pela humanidade, até parece que ninguém reconheceu. O que ele fez por toda a igreja, por toda a obra. Mas no 17 ele diz assim: mas o Senhor me assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo fala que ninguém foi, mas ele viu que Deus estava ali com ele. Depois de tanto sofrimento, depois de tantas coisas, depois de tantas coisas, Paulo olha e diz: ninguém estava aqui comigo, mas o Senhor estava, e o Senhor viu tudo. Aleluia, aleluia. E a gente vê que um homem que fez tudo para com todos naquela época, mas no último suspiro, ali nas últimas palavras, ele se encontra só, talvez até sem roupa, talvez sem dinheiro, sem pessoas, sem visitas. E ele fala para Timóteo, ele fala para Timóteo: vem ter depressa comigo, porque ele tinha o desejo de ver alguém ao qual ele realmente saberia que era aquele obreiro de força mesmo. Eles vêm ter depressa comigo. E três palavrinhas a gente tira desse versículo: combate, carreira e fé. Ele mostra para nós que o verdadeiro combate que a gente temos que ter é o combate contra o nosso inimigo. Esse é o verdadeiro combate que a gente deve ter. Que ele falou: eu combati o bom combate. O bom combate para Paulo era combater tudo aquilo que não vinha do trono da graça. E Paulo era um cidadão que ele lutou e combateu contra tudo aquilo que se levantava na igreja. De tudo aquilo, falsa doutrina, judaísmo, tudo aquilo, mudanismo. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Paulo fala que este mundo que está aí fora não é nem para mim, nem é para você. Que a gente não se deve conformar com o que a gente vê dessas portas para fora. Porque o que a gente vê dessas portas para fora, nunca a gente pode dizer que isso é normal nos dias de hoje. Isso é normal. Paulo fala: não se conformeis, mas transformai-vos
o mundo aí fora. E o que a gente vê, infelizmente, é o mundo que transforma o povo de Deus hoje. Infelizmente, tem que falar essas palavras. Não pode um cidadão cortar o cabelo assim assado, na igreja aparece 2, 3 com o cabelo assim assado. Não pode. Se um jogador de futebol hoje fizer 3 gols numa final de Copa do Mundo, à noite ele vai para a festa, no outro dia ele raspa metade da cabeça e deixa a outra metade. No outro dia, tem jovem na igreja assim. Uma vez, Luiz perguntou, conversando, eu gosto de conversar com ele, e ele falando de jogar bola e tal, e eu disse, e agora? O que é que eu falo? Pensei, isso é coisa rápida, tem que pensar rápido. Eu disse, meu filho, jogar bola pode. Pode. Ué, pode jogar. O que não pode, meu filho, é você se vestir igual a eles. Jogar bola você pode. O que você não pode é você andar com uma calça roxada na rua porque Neymar andou. Jogar bola você pode. Você não pode fazer uma tatuagem, que fulano fez uma tatuagem, eu vou fazer também, que é jogador. Jogar bola você pode, meu filho. Mas não pode. Mas isso eu pensei rápido. Mas o jeito que foi. Mas nunca mais, graças a Deus, ele falou joga bola. E a gente vê que esse Paulo, em meio a tanta dificuldade, até açoites, prisões, ele nunca deixou de combater tudo aquilo que vinha contra a fé, contra a sua fé. Paulo fala da carreira. Paulo diz que acabou a carreira dele. E a gente lê aqui uma palavra em Hebreus que diz assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. A gente vê que Paulo fala da carreira que ele teve. E tanta carreira e a carreira que Paulo teve, cada um de nós também temos a nossa. Cada um corre conforme a vontade do Senhor. Uns correm com passos longos e outros correm com passos curtos. O que não pode é parar. A gente vê que Paulo fala, tira todos os embaraços. Tira tudo. Tira todo embaraço e pecado, tira os embaraços, e ele diz assim, e olha para o alvo, que é Jesus. Ele deixa bem claro, nós não temos que olhar nem para o irmão da esquerda, nem para o irmão da direita, nem para não, porque fulano fez assim, fez assado. A mulher de fulano foi assim, foi assim. Porque o pastor tal faz isso, faz aquilo. Paulo deixa bem claro, corramos, tiramos os embaraços e olhamos para o alvo. Porque se você olha para o alvo, não tem como você olhar para o irmão A nem para o irmão B. O irmão A, o irmão B responde por suas atitudes. É verdade. Agora, eu e você não podemos errar e depois vir com a desculpa, dizer que mas fulano também não fez e fulano também não faz. Paulo deixa bem claro, corramos, mas com um foco em Jesus, porque ele sim não errou. É verdade, aleluia. E a última palavra que ele deixa no versículo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combateu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
e guardou a fé. Eu tirei essa palavrinha fé. Tirei combate, tirei carreira e tirei fé. A fé, eu guardei esse versículo aqui, que é acho que dele, o que ele escreve é o que eu gosto mais, quando ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Olha o que ele fala agora: mas o Senhor assistiu-me. Viu a fé dele? Que fé! Ele poderia mesmo ali começar a murmurar, porque ele precisava de uma pessoa para defender ele. Ele precisava de alguém para falar um algo por ele. E ninguém apareceu. Ninguém apareceu, mas usando a fé, ele disse: ninguém estava lá, mas o Senhor me assistiu, o Senhor, Deus me viu. E pouco depois dessas palavras, pouco depois de tudo isso ter acontecido, o nome de Paulo é chamado, né? E ele vem. E um soldado romano está esperando ele com a espada na mão. E ali, depois dessas palavras que ele escreve a Timóteo, ele estava esperando Timóteo ir ter com ele ainda, mas nem tempo deu. Depois daquelas palavras, um soldado romano com a espada decepou a cabeça dele. Viveu uma vida todinha pelo Evangelho, sementes que nós estamos aqui hoje, somos fruto daquilo que Paulo fez. Aleluia. Mas em momento nenhum ele retrocedeu. E hoje, basta um irmão não dar a paz do Senhor, basta somente o pastor não colocar o nome na lista de pregador, basta somente cumprimentar uma pessoa que a pessoa já quer parar, já quer desistir por poucas coisas. Basta um chefe, basta um colega de trabalho, basta um vizinho, a pessoa já quer parar, o pastor já tem que ir na casa buscar, o pastor tem que estar eu ia falar bajulando, balangudando, né? Mas que a gente venha pegar hoje, que a gente venha pegar o exemplo de Paulo, 9:20, já passou. Que a gente venha pegar o exemplo de Paulo, irmão João, que a gente venha pegar o exemplo de Paulo. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu deixo para vocês essa palavra do Senhor. Aleluia. Que a gente venha ser mais firme e mais forte. E que a gente não venha retroceder por poucas coisas. É verdade. Porque sabemos que é necessário que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. É preciso ter bom ânimo para continuar. No meio de tanta luta, no meio de tanta peleja, é uma coisa é outra, quando não é uma coisa é outra, mas Jesus deixou bem claro que a gente teria tribulação, mas que a gente ia ser vencedor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, eu tenho certeza que você se ligou nessa palavra, porque Jesus acabou de falar para nós que tem libertação, tem conversão e tem também perseguição. Já fomos libertos, estamos convertidos em Cristo Jesus, está faltando o quê? A perseguição. Por amor ao Evangelho é preciso muitas das vezes a gente padecer. Foi o que Paulo sentiu na pele. Quando Deus falou para o seu servo ali: vai lá na casa de Judas, porque lá tem um vaso que para mim é de valor. O vaso disse assim: tá certo, Senhor, eu vou. Mas quando ficou sabendo que era Paulo, e quem era Paulo, mesmo antes da conversão, a Bíblia diz que Paulo ele já era falado. Ele já era falado. Chegando naquela casa, Barnabé se encontra com ele ali, e ali faz o que Deus quis que ele fizesse. Perseguição veio para o lado de Paulo, mas com Paulo, depois da convenção de Saulo virou para Paulo, com ele não tinha meio termo nem oba-oba. Paulo, quando se converteu ao Senhor, ficou numa posição de que, quando Marcos quis fazer do jeito dele, Paulo não aceitou.
Porque você já parou para imaginar que é assim? Muitas das vezes a igreja quer fazer uma aliança com o mundo, quer fazer arrumadinho, e com Deus não tem arrumadinho. Com Deus tem que ser sim, sim, não, não. E quando Deus disse, vai lá, porque eu vou ensinar para ele como é que se padece por amor ao evangelho. Paulo aprendeu a lição. Paulo aprendeu o beabá. Deus estava dizendo assim, eu vou colocar ele na minha escola. Deixa que eu vou ensinar ele como é que tem que se padecer. Porque quando o camarada conhece a Jesus, a coisa muda. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então o que está faltando na vida de muita gente aí é passar pela perseguição. Perseguição por quê? Para ficar simplesmente assim? Não. Perseguição para saber que as marcas de Cristo estão na tua vida e na minha vida. Isso é padecer pelo Evangelho. É levar as marcas de Cristo. Sofra a perseguição no teu trabalho, sofra a perseguição na sua casa, sofra a perseguição na rua, sofra a perseguição na igreja, mas você tendo a certeza de que Cristo está se agradando do que você está passando. Aleluia. Te convido, fique de pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória. Senhor meu Deus, nessa noite nós aprendemos, Senhor, o quanto é que temos que padecer por amor à tua palavra. Senhor, o teu servo acabou de pregar aqui o que o teu filho passou, Senhor, quando se converteu a ti. Combati o bom combate, guardei, encerrei. Senhor, eu me entreguei em tuas mãos. Foi o que o Paulo estava falando. Fiz tudo o que tu quis, e agora eu estou pronto para subir para ter contigo. Senhor, nos dê essa certeza. Coloque, Senhor, dentro de nós, Senhor, o desejo de sofrer por amor à tua palavra. Senhor, da mesma forma que Paulo pregava a tua palavra em tempo e fora de tempo, nós te pedimos também que acenda, Senhor, sobre essa geração, este avivamento. Senhor, derrama sobre as nossas vidas esse avivamento, esse amor de levar a tua palavra, Senhor, nos quatro cantos, meu Deus, desta Europa. Senhor, em nome do teu filho amado, olha aqui o povo que o Senhor escolheu para ouvir essa palavra, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue capacitando teus filhos no trabalho, na sua casa. Senhor, eu também te peço que o Senhor use a boca deles para pregar a tua palavra, mesmo que ainda o inferno se levante. Meu Deus amado, mas que eles continuem dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E na medida que eles forem pregando o teu evangelho, que a libertação, que a tua salvação, Senhor, vai entrando nas suas casas, em suas vidas, e onde quer que nós colocamos, Senhor, a planta dos nossos pés, que o Senhor seja de confirmação de que tu estás conosco, Pai. Deus, em nome do teu filho amado, eu também te peço que o Senhor nos despede, Pai, para nossos lares, Senhor, com a companhia dos teus santos anjos. Senhor da glória, continue conosco, nos dando força, Senhor, para ir avante, meu Deus amado. É tudo que eu te peço, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Acho que as horas já se avançaram. Eu vou passar ao pastor Telmo para lhe dar, né, as considerações finais. E aí, a hora que ele der as considerações finais, eu canto um corinho enquanto a igreja cumprimenta para irmos embora, né? Adorado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, ouvimos a voz do Senhor, a palavra do nosso Deus. E é assim, meus amados irmãos, a palavra de Deus é sempre para nos fazer mais firmes, constantes,
ligados com Deus. Amém, meus amados irmãos? E eu sei que você está saindo desta igreja com a verdade. Amém? A verdade dentro de nós, dentro de mim e de você. Amém? Meu querido irmão, faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repousa sobre toda a amada igreja do Senhor. E todos juntos cantamos dizendo: Amém, Amém, Amém. Irmãos, aprendam esse corinho. Que alegria pertencer a esta família de Cristo.